Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo. Estamos aqui no nosso clima. Salve, Jorge, né? Rio de É só aqui Janeiro. no Rio de Janeiro mesmo, porque aí na outra parte do nosso país hoje é um dia normal, né? Um dia É, comum, né? bom, a Obrigado pela gente... sua presença mais uma vez, viu, doutor? Nada, é sempre um prazer. E é um tema que foi Pelo seu escolhido, tempo. né? Sim, sim. Até na semana agora eu fiz uma enquete e o tema que foi mais pedido, por incrível que pareça, foi quadril. Então o pessoal tá bastante curioso. Ah, legal, isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Aí eu passo a E... palavra já para você aí, para que você fale, para que a É, gente bate o papo aí, né? Seja uma coisa a- natural. Até, sim, doutor, antes, até eu vi hum, sua live lá com o Flávio Abas, né? sim. Live bastante interessante, né? E ele Sobre tem prótese exercício, também, né? ele tem prótese de quadril. Ele tem Pois é, prótese de bastante quadril. interessante. Na semana anterior a gente fez com o Beto Simas, que é o mestre boneco da capoeira, que também tem prótese de quadril bilateral. Então, eu acho que aquilo ali é mais uma ideia para mostrar que existe vida após prótese, né? Sim, E que os sim, bastante pacientes conseguem interessante. retomar exercício físico, seja na academia, seja uma bicicleta, enfim, o que seja. Eu acho que Sim, essa é a sim. ideia. Então, quando a gente pega esse tema de prótese em 2020, vamos dizer assim, né? A cirurgia de prótese, é porque a cirurgia inicialmente, a cirurgia de prótese, ela foi descrita após um certo período e que para artrose de quadril, a única coisa que se tinha como solução ou se fazia em pacientes jovens uma cirurgia chamada artrodese, que era justamente fixar a cabeça do Fundir, né? fêmur, fundir, fixava a cabeça do fêmur na bacia e tirava o movimento do paciente. Ou, em alguns casos, se fazia a ressecção da cabeça do fêmur, que se chamava Gilderston, tá? Só que essas cirurgias, elas tinham uma alteração de qualidade de vida muito importante. E principalmente uma alteração biomecânica das outras articulações, tá? Até que Churley, muito bem colocado aqui pelo colega, Sir Churley, começou a desenvolver as próteses de quadril e que, sinceramente, a gente que fez muitas revisões de Churley lá no INTO, são próteses que duraram, mesmo com cabecinha 22,5, duraram aí seus 20 anos, 20 e poucos anos. Então, quer dizer, isso com certeza mudou, vamos dizer assim, o curso da história para o tratamento das doenças do quadril. E aí vieram outros, né? O pessoal de Exeter com Graham Gee, enfim, com a técnica de Exeter, desenvolvendo uma técnica de cimentação totalmente diferente e que a gente consegue reproduzir hoje em dia. Então, quer dizer, a história da cirurgia de quadril com relação à prótese é uma história muito rica, tá? É óbvio que desse período todo até o que a gente está falando agora, muitas coisas aconteceram. Nós tivemos muitas próteses que não deram certo, né? Muitas próteses que começavam a soltar ou gastar mais precocemente. Esse é o grande problema da prótese quadril. Então, tudo que a gente estuda aí na prótese quadril, que a gente chama de tribologia, que é o entendimento, o estudo dessas superfícies de rolamento, elas passaram por momentos também ruins, né? Então, imagina você pegava um paciente extremamente jovem, colocava uma prótese que, por exemplo, uma prótese que era muito famosa, chamada Harris Galante, que era uma prótese que o polietileno soltava e causava transtorno para o paciente. Uma prótese da Depuy Johnson, e que o polietileno gastava muito rápido, que era um prótese Highlander, um polietileno Highlander, enfim. Então, a coisa nunca foi Teve uma 100%, né? A gente evolução, teve, né? foi uma evolução. Então a gente Mas foi pode dizer, linear isso ou foi algo mais ou menos assim que não, saiu altos alguma e coisa um baixos. pouco altos e baixos e tal, né? Não Porque foi na uma verdade o que coisa. acontece? Inicialmente a prótese ela começou cimentada, né, pelo metilmetacrilato, né? Só que aí, por um período, começou-se a ver que algumas próteses elas começaram a falhar. E aí, ao invés de tentar entender a superfície de atrito, que é o que a cabecinha do fêmur roça no polietileno, na cerâmica, enfim, o que seja, ficou durante muito tempo sendo a chamada a doença do cimento. Então, colocar a culpa, entre aspas, no cimento. E aí a indústria começou a trabalhar novas próteses. E a partir daí começou o entendimento, a procura por superfícies que a gente chama de superfícies biológicas, que são as próteses não cimentadas, né? E aí sim, essas próteses não cimentadas, com diferentes designs, diferentes superfícies de fixação, isso sim, foi isso aqui e isso aqui. Eu botava a prótese, Hum, fazia testes in vitro, a prótese maravilhosa, em vivo, às vezes não durava 5 anos. Então nós tivemos casos
bem complexos na história da cirurgia do quadril. E até recentemente, se a gente for olhar que numa história recente nós tivemos casos, inclusive tem um documentário muito interessante sobre esses implantes, e tem uma prótese que foi utilizada até um certo tempo no Brasil, chamada de resurfacing, que é uma prótese de recapeamento, no qual é metal-metal. Ela teve uns resultados muito complexos com relação à metalose, que a gente chama, né? Ela começa a causar dor por atrito nos tendões, enfim. Não, são todas as próteses resurfacing que causam isso? Não. Mas essa prótese particular teve uma alteração. E eu estou dizendo isso é recente. A gente chegou a usar prótese resurfacing no Into em 2003, 2004. Nós estamos falando de poucos anos. Estou falando de 1970, 1980, entendeu? Então, essa evolução, ela é justamente cíclica, ela tem altos e baixos, tá? A grande questão é que nós temos hoje em dia, mesmo agora em 2020, algumas próteses que são próteses já consideradas clássicas, vamos dizer assim. A prótese de Chandler é uma prótese clássica, é uma prótese que, quando bem realizada, muito se utiliza, e se utilizou até recentemente na Argentina, por exemplo, com resultados excelentes. Depois que começou a ver o entendimento e a técnica de Exter, os resultados do pessoal de Exter são maravilhosos, tá? Só que aí a indústria acontece o seguinte: essa prótese de Exter é de uma determinada empresa. As outras começam a utilizar, ou vamos dizer assim, o mesmo design para criar suas próteses similares. E aí a gente vê que muitas vezes acontecem os problemas. Porque, por exemplo, esse documentário fala muito bem isso. Eles entram, por exemplo, no FDA e falam: olha, essa prótese é similar à prótese de Exter. O cara leu o trabalho de Exter, pô, a prótese de Exter hoje em dia já tem 33 ou 34 anos de sobrevida. Então é um número absurdo. Eu estou falando de mais de 92%, 93% de sobrevida de prótese, sem precisar trocar. Isso é um resultado fantástico. E eles chegam no FDA e falam: eu tenho essa prótese que é o desenho fiel, a cópia fiel da Exter. Só que não tem um estudo daquilo ali. O metal, como é feito, é diferente. A técnica de cimentação é diferente, enfim, uma série de coisas. Então, muitas vezes, essa prótese pode falhar antes. Então, eu acho que hoje, em 2020, a gente tem que entender que a história da prótese de quadril é assim, tá? Nós temos já umas próteses clássicas já, que a gente tem que respeitar, porque tem trabalhos na literatura, trabalhos robustos, tá? E bem realizados. E nós temos que ver as próteses novas com um senso crítico, entendeu? Eu digo: peraí, mas olha só, essa prótese é interessante, sim, mas quanto tempo a gente já tem de sobrevida dessa prótese? Tem pelo menos aí 10, 15 anos, entendeu? Então eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem em 2020, tá? Obviamente a live aqui está aberta para perguntas, né? A ideia é fazer um clima de conversa mesmo, algo né? Um pouco mais dinâmico, né? Sim. O que eu vou tentar mostrar algumas coisinhas. A prótese, inicialmente, que a gente mais ouve falar é para indicação de artrose, que é o processo de desgaste da cabeça do fêmur, da articulação do quadril. E, em alguns casos, a gente também tem utilizado nas fraturas, tá? Então, eu pegando aqui um ossinho de plástico, tá? Só para o pessoal entender, quando a gente tem uma fratura do colo, quando a gente tem a quebra dessa estrutura aqui, dessa região anatômica, a gente chama colo femoral, normalmente os pacientes têm uma indicação de prótese de quadril, tá? Principalmente em pacientes com uma certa idade. Muitas vezes pacientes jovens, num momento mais rápido, assim, quando é feito o diagnóstico, a gente às vezes consegue fixar, colocar parafusos ali para tentar segurar aquela região, tá? Mas em muitos casos evolui para prótese, tá? Então, quando a gente pensa em prótese, basicamente está relacionado a isso. Só que hoje em dia no mercado a gente tem diferentes tipos de próteses e diferentes tipos de superfície de rolamento. Eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês o que é isso. Então, tecnicamente, a gente tem dois tipos de próteses femorais: a cimentada e a não cimentada. Mesma coisa no acetábulo, cimentado e não cimentado. E o que muda dessa indicação? O que normalmente na minha prática muda é a qualidade óssea do paciente. Porque se eu uso uma prótese não cimentada, ela é dita como uma prótese biológica. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que ao redor desse implante vai ter uma osteogênese aí, né? Tem que crescer o osso.
Então, se eu vejo uma qualidade óssea ruim, não vai crescer nada aqui ao redor. E essa prótese ela vai acontecer uma coisa, ela vai falhar, ela vai migrar, ela vai afundar. E isso é uma indicação de troca de prótese. Então, essa indicação ela é muito criteriosa, sabe? Da prótese não cimentada e da prótese cimentada. E ela é feita ela é colocada através de um pertuito que a gente faz dentro do canal do fêmur, com brocas específicas, né, que a gente chama de raspas, de diferentes tamanhos, até a gente achar que a nossa prótese, o nosso teste, preencheu completamente o canal femoral. Quando ele preenche o canal femoral, a gente tem aí a nossa prótese escolhida. E ela vai encaixar dentro do canal femoral. Porque muitas vezes os pacientes às vezes perguntam, mas a prótese fica alguma coisa para fora? Não, não. Ela fica dentro do canal femoral. Ela fica nesse aspecto aqui. Com relação a se ela vai ficar mais para dentro ou mais para fora, enfim, tudo depende do planejamento que você faz para o paciente, tá? Da mesma forma, o nosso acetábulo. O acetábulo ele pode ser cimentado, como um desse aqui, no qual você bota o cimento e encaixa na bacia, ou um acetábulo não cimentado, como esse aqui. Dá para perceber que é bastante poroso aqui ao redor. Tem uns crevos aí, né? Justamente. Esses microporos, que às vezes vão de 200 a 400 nanômetros, eles justamente favorecem o crescimento ósseo. O crescimento ósseo nessa região, né? Existem umas próteses hoje em dia, como a prótese de tântalo, por exemplo, que tem um índice de porosidade que chega a 80%. Então ela tem uma capacidade de integração óssea muito maior do que próteses não cimentadas convencionais, tá? Então, quer dizer, existem tipos específicos. E essa prótese ela pode receber ou não um parafusinho como esse aqui para ajudar nessa fixação inicial, essa fixação primária, tá? Com relação ao que a gente chama de superfície de rolamento, que é aquilo que a cabecinha do fêmur vai rodar lá dentro, hoje em dia nós temos duas opções. Uma delas, três na verdade, né? Uma delas é a Resurface, mas as mais comuns hoje em dia é o polietileno, que é esse plásticozinho aqui, ó, que a gente encaixa dentro do cup, né? Dentro do acetábulo metálico. Ele onde a cabeça do fêmur ela articula, né? Justamente, o aspecto dele isolado é esse aqui, tá? E a cabecinha do fêmur, que normalmente o que a gente tem utilizado é essa cabecinha aqui, que é uma cabeça de cerâmica, tá? Que a gente chama de cerâmica Biolox, tá? Que é a cerâmica que tem menor desgaste, menor índice de quebra hoje em dia. Ela vai justamente encaixar nesse polietileno, nessa estruturazinha aqui. E o aspecto final de uma prótese de quadril, quando a gente lembrar daquela haste femoral lá dentro do canal, é esse aqui. É isso que a gente vai ver. Entendeu? Então, esse é o aspecto de uma prótese de quadril. Prótese femoral, cabeça, polietileno e acetábulo. Componente do acetábulo, né? É isso que a gente utiliza. É óbvio que existem diferentes tipos no mercado, né? Diferentes designs de prótese. É importante sempre, a gente sempre conversa isso lá no HTO, e tem uns residentes em formação, que é importante você estudar a prótese que você vai utilizar, o que você vai escolher para os seus pacientes, e principalmente aprimorar a sua técnica cirúrgica naquela prótese, sabe? Isso é muito importante, porque o resultado clínico do paciente ele está muito relacionado à nossa técnica cirúrgica, ou como nós colocamos essa prótese na articulação. Porque, por exemplo, se a gente lembrar de anatomia, a gente sabe que o ângulo entre o canal femoral e o colo do fêmur ele tem uma antiversão de 15 graus, normalmente, em média, né, de 10 a 15. Se eu, por acaso, esqueço dessa minha parte de anatomia e coloco o componente femoral ali, olhando para trás, que a gente chama de retroversão, eu altero totalmente a mecânica dessa prótese. E esse paciente ele vai ter um problema chamado luxação, que é justamente quando essa prótese, essa cabecinha do fêmur, ela faz o quê? Quando ela sai do acetábulo, né? Ela sai do acetábulo. Isso é a luxação. Então, a questão é muito baseada na técnica cirúrgica, da colocação correta. Tem uma pessoa aqui, o Renan, né? Falando sobre a Super Pet. Na verdade, eu já utilizei a técnica Super Pet. É uma técnica que eu acho bastante interessante, tá? Eu fiz até umas modificações, porque na verdade a técnica Super Pet, ela tá ligado a um tipo de implante específico que tem um material, tá? Eu não estou aqui para
falar sobre, né, fazer propaganda de implante, enfim, não é essa a ideia. Mas o que eu acho interessante nela é que você faz a prótese de quadril sem luxar o teu quadril. Então eu preparo o meu componente femoral com a cabeça do fêmur dentro do acetábulo. Porque normalmente quando a gente vai fazer uma prótese de quadril, eu vou demonstrar isso aqui, a gente, quando não é fratura, quando a gente luxa o quadril, seja por um acesso anterior ou por um acesso posterior, a gente vai discutir isso depois, ele sai como um todo. E aí eu faço a retirada da cabeça, que a gente chama de osteotomia. Então eu faço um corte no colo do fêmur, como se fosse uma fratura, no nível que eu planejei, e retiro a cabeça do fêmur. Por quê? Porque eu vou trocá-la pela cabeça artificial. Na técnica Super Pet, eu faço um acesso acima do trocânter, não solto musculatura, eu entro num plano intermuscular e tenho acesso à articulação por cima da cápsula e preparo toda a minha prótese, mas sem tirar a cabeça. Eu preparo meu componente femoral sem tirar a cabeça do fêmur. Essa é a grande diferença. Então eu não luxo o quadril para realizar. Eu acho bastante interessante, sabe? O que acontece é que o instrumental aqui no Rio, a gente, para fazer uma técnica Super Pet, a gente tem que programar. Porque aqui no Rio, por exemplo, só tem uma empresa que tem e o material fica rodando nos outros estados. A gente tem essas dificuldades. Vocês vão ver, quem for fazer quadril aí, a gente tem essa dificuldade. Mas falando um pouco de acesso cirúrgico, existem outras técnicas que Doutor, são muito interessantes. só uma dúvida aqui. E sobre esses, como é que eu falo para você? Sobre esses critérios para ser cimentado ou não cimentado? Assim, como é que você guia isso? Ou você Como é que eu faz avalio? isso? Na verdade, o meu planejamento é sempre baseado na radiografia. Tá? Então, tá. Muitas vezes o paciente me pergunta, doutor, eu tenho osteoporose na minha densitometria, tá? Por causa disso eu vou usar uma técnica, uma prótese cimentada? Não necessariamente. Tá? A primeira coisa que é importante a gente definir é que a densitometria ela não é um exame 100% para a gente avaliar a osteoporose. Porque se você tem artrose no quadril, vamos pensar, a gente produz osso, né? A gente faz aqueles osteócitos, que são chamados de bico de papagaio. Quando você faz uma densitometria, você avalia o quê? Um aumento de densidade óssea. Então, se eu estou numa artrose produzindo osso ou osteófitos, a densitometria ela pode dar um falso quê? Um falso negativo, porque o paciente tem artrose. Então, em pacientes com artrose, a densitometria óssea ela perde um pouco o sentido. Então, o que eu avalio na minha prática é, no âmbito pré-operatório, a avaliação da radiografia, nós temos alguns índices. Um índice chama-se índice de Singh, que são 6 critérios baseados nas trabéculas ósseas da cabeça do fêmur, tá? E o outro índice chama-se índice de Dor, que é baseado numa conta que a gente faz baseado no tamanho, na largura do canal femoral, tá? Tanto a nível do corte quanto a nível de 7 centímetros abaixo do pequeno trocânter, que é a nível do istmo, tá? Existem outros índices, como índice de espotorno, enfim. Um critério que eu utilizo durante o ato cirúrgico, quando a gente resseca a cabecinha do fêmur e fica esse canalzinho femoral aqui, durante a cirurgia, o que a gente pode fazer se a gente está na dúvida, e aí a gente leva os 2 implantes para o centro cirúrgico, tá tanto cimentado quanto não cimentado, a gente entra com o dedo aqui, ó, e empurra o osso esponjoso. Se essa empurrada no osso esponjoso, meu dedo entrar muito fácil, pode ficar tranquilo que isso é uma prótese para botar uma prótese cimentada. Porque vai sair como se fosse gordura dali de dentro. Se eu coloco o meu dedo no canal femoral e ele está um pouco rígido ali, esse canal ele vai corroborar o que eu vi provavelmente no pré-operatório, uma prótese não cimentada. Entendeu? Então, quer dizer, são critérios tanto pré-op, radiográficos, e critérios, na minha opinião, per-op, que é baseado nessa minha experiência, entendeu? A Cris está me perguntando aqui se a Super Pet serve também para osteonecrose. Serve para qualquer tipo de cirurgia. Para osteoartrose por fratura, osteoartrose por osteonecrose, por impacto fenostabular, por artrite reumatoide, enfim. Ou é melhor a artroscopia convencional. Na verdade, são 2 coisas distintas, né? A Super Pet é uma via de acesso para colocação de prótese. A artroscopia do quadril é um procedimento cirúrgico
no qual a gente entra com uma cânulazinha, que é uma óticazinha dentro da articulação, e trabalha essa articulação com uma técnica de preservação dessa articulação. A prótese é uma técnica de substituição dessa articulação por uma prótese. A artroscopia é uma técnica de preservação do quadril. São duas coisas distintas. Entendeu? Meu amigo Maurício Tarragô, da Clínica Nexo, lá de Friburgo, cirurgião de quadril, que trabalha comigo lá no HTO Lindu. De extrema competência para o que a gente está conversando aqui. Então, essas são as técnicas que a gente tem, sabe? Mas artroscopia é uma coisa, a gente pode até um dia conversar sobre artroscopia, mas prótese é isso aqui. Com relação a essa parte do que a gente tem de prótese em 2020, Bruno, eu acho que uma coisa que vem mudando muito, e bate com essa pergunta aqui que foi feita do Super Pet, é que antigamente a gente tinha um acesso específico para prótese de quadril. Eu me lembro que quando eu entrei no INTO em 2001, ainda se fazia uma técnica no qual se fazia uma osteotomia do trocânter. Então se fazia entrava aqui nessa região e fazia um corte nessa região aqui para se ter acesso à articulação, tá? Que era a cirurgia descrita essencialmente por Chanley, né? E depois se fixava isso aqui com parafusos, tá? Ou com cerclagem, finalmente com cerclagem. E aos poucos essas técnicas começaram a mudar. Então a gente começou a fazer a técnica posterior, um acesso por trás, que entra pelos rotadores externos e pelo piriforme, tá? E existe uma técnica que se entra também pela frente, tá? Que a gente chama de Hardinge, tá? Que é soltando aqui o glúteo médio, é o que mais se utiliza, tá? Vamos dizer assim, normalmente, tá? Só que mesmo essas duas técnicas, uma sendo anterior e posterior, desde que começou isso, que eu comecei a ver quadril em 2001, a coisa evoluiu muito. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer acesso posterior com técnicas de preservação do piriforme, que é um tendão super importante para se evitar a luxação do quadril, tá? As técnicas no qual a gente consegue preservar ou suturar a cápsula da articulação, o que dá para a gente também mais uma segurança para a gente evitar a luxação, tá? E no pós-operatório também, né? Sim, dá uma tranquilidade muito grande, porque quanto menos você agride a tua musculatura, mais rápido você recupera o paciente. A gente viu isso na live que eu fiz tanto com o Flávio quanto com o Beto. Os pacientes eles caminham 2 horas, 3 horas depois da cirurgia. Então essas técnicas modernas, eu acho que muito mais importante do que a escolha da prótese é a nossa via de acesso. É o como a gente vai traumatizar essa musculatura, sabe? Então, o fato de se entender a anatomia dessa articulação que você vai operar, né, é super importante, porque você consegue, com isso, minimizar traumas e favorecer a tua recuperação pós-operatória, que é o que a gente quer, né? Então, cada vez mais esses acessos estão acontecendo. Eu estava vendo hoje mesmo, estava tendo um curso online de um colega da Bélgica, de um acesso anterior, descrito por Reuter, que é um acesso cirúrgico que ficou esquecido, vamos dizer assim, entendeu, Bruno? Porque, vamos dizer assim, do ponto de vista, eu acredito muito que do ponto de vista de marketing e do ponto de vista financeiro para as empresas, não era uma coisa que causava uma vontade de seguir aquilo ali. Até que começou a ser utilizado muito na Europa, tá? E hoje em dia, um percentual absurdo de cirurgiões, tanto na Europa como nos Estados Unidos, estão utilizando a técnica de acesso anterior, no qual a gente entra justamente por um acesso que era um acesso esquecido, um acesso apenas para fazer drenagem de infecção, de artrite séptica do quadril, entendeu? Que pega ali entre o sartório e o tensor da face lata, entendeu? Então, cada vez mais esses acessos eles estão mudando e eles trazem uma segurança para a gente com relação à complicação da cirurgia de prótese, que é a luxação, e também favorecem, proporcionam uma recuperação mais precoce dos nossos pacientes, né? Então, eu acho que isso é super importante. Então, muito mais do que a prótese, também o acesso cirúrgico é de suma importância, entendeu? Vamos ver se a gente tem mais umas perguntas, né? Sobre osteotomia valvulante. Tem aqui uma pergunta antes da Magali, com combinação de padrão ouro entre os componentes femoral e acetabular, cerâmica. Na verdade, o que a gente tem hoje na literatura são que os componentes de cerâmica têm a nossa durabilidade maior, tá?
Mas vamos dizer assim, existem vários trabalhos na literatura que mostram que tanto a cera-cera, né, que a gente chama, como a cera poly, high cross-linked, tem uma diferença muito pequena de sobrevida. Então, se a gente for ver Europa e pelo menos os países asiáticos, eles têm uma tendência maior pela cera-cera. Os Estados Unidos ainda é muito cera poly, tá? Na prática, sinceramente, eu não vejo, sabe, tanta diferença assim. Eu acho que o tamanho da cabeça é uma coisa que eu, por exemplo, eu gosto. Nós temos, por exemplo, essa cabeça aqui é uma cabeça de 32 milímetros, tá? Normalmente eu tenho utilizado nas minhas próteses a cabeça tanto de 32 quanto a de 36 milímetros, não mais que isso. Isso são coisas que atuam na durabilidade da prótese, tá? Que tem um fator positivo, não só na durabilidade, mas também no que diz respeito ao arco de movimento dos pacientes. Então, cera-cera e cera poly, o que a gente vê na prática são as grandes, vamos dizer assim, os que dominam, que acaba dominando aí o mundo, né? Eu tenho uma vontade de colocar cera-cera. Eu acho que a escolha da prótese, antigamente a gente conversou isso na outra live, né? Antigamente existia uma coisa muito assim, né? Um ortopedista decidia tudo, enfim. Eu acho que a discussão entre o tipo de implante é muito sadio, tá? Entre o médico e o paciente, tá? Eu gosto muito da cera-cera, principalmente no acesso anterior. Eu acho que a cera-cera com acesso anterior é magnífico, tá? Eu acho que é uma escolha importantíssima, tá? Agora, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, um paciente que eu particularmente não colocaria cera-cera. Paciente que chega para mim e fala: Bruno, olha só, eu vou fazer a prótese de quadril porque eu quero manter o que eu estou deixando de fazer. Mas o que você faz? Eu corro. Eu adoro correr. Então eu quero correr, botar minha prótese e quero correr 40, 50 quilômetros por semana. Bruno, pode fazer? Poder pode, não é indicado, sabe? Mas é um paciente que eu não colocaria cera-cera, tá? E aí, na minha opinião, cera poly ou metal-metal, e aí eu acho que seria uma das grandes indicações de se pensar numa prótese resurface. É óbvio que tem suas contraindicações, tem muitas coisas para serem avaliadas e discutidas, mas seriam umas opções para se pensar. Mas a cera-cera eu pensaria dependendo desse grau de impacto que esse paciente vai fazer nessa articulação. É uma opinião minha, não sei se é muito peculiar, então, né? Eu acho que cada caso é um caso, né? Entra naquela lógica, né? Tem que ser muito discutido com o médico que vai te operar, entendeu? A Cris dizendo aqui que é muito... ela falou da prótese convencional. Deixa eu só reler a pergunta aqui. Serve para prótese... Não, o Super Pet, como a gente falou, é uma via de acesso. Você pode fazer a prótese. O que acontece é que o Super Pet, hoje em dia, ele está ligado a um tipo específico de prótese, tá? E aí, para você fazer o Super Pet, você tem que usar essa prótese. É só isso, entendeu? Você não pode, por exemplo, usar uma prótese da Depuy, né, nesse tipo de prótese. Uma prótese da Striker, enfim, que seja, entendeu? Porque é da empresa, né? Vamos ver aqui. Meu filho dizendo que... já vi aí. É o Rabelo. Meu filhão. Aí tem o orgulho do pai, hein? A Jaque me perguntando aqui. Que legal. Poderia me explicar um pouco sobre a cirurgia de osteotomia valgizante do quadril? Legal. Essa cirurgia é uma cirurgia que a gente pouco faz, tá? Não é uma cirurgia muito comum. Eu fiz alguns casos lá no Lindu até para os residentes verem. A gente pode utilizar a osteotomia valgizante. Na verdade, é uma cirurgia que na artrose é uma cirurgia de salvação. Eu vou tentar explicar. Às vezes não é muito interessante, mas eu estou vendo aqui um colo de fêmur, um fêmur proximal, tá? O ângulo entre a cabeça do fêmur, deixa eu tentar botar aqui da melhor forma possível. O ângulo entre o colo femoral e o canal femoral, ele tem em torno de 125 a 132 graus, tá? Quando o paciente ele tem uma artrose, eu estou explicando de forma geral porque eu não sei para que indicação de osteotomia valgizante dela, tá? Mas quando o paciente ele tem uma artrose e você começa a fazer uma lesão da cartilagem nessa região aqui de cima do fêmur, tá? Da cabeça femoral,
Quando a gente aumenta esse ângulo de 135 para um ângulo de 150, 160 graus, a gente tira essa área de carga nessa região da cartilagem e joga para essa região, que é uma região virgem. Então, com isso, a gente tenta o quê? Protelar a colocação de uma prótese. Então, a osteotomia valgizante nada mais é do que eu mudar o ângulo do meu fêmur proximal para tentar fazer com que a área de carga não seja mais da cartilagem doente, mas de uma cartilagem ainda que é capaz de receber essa carga. Para tentar No caso, ganhar assim, você faz uma cunha, no caso? Sim, para você fazer uma valgização, eu utilizo uma cunha de base lateral. Porque quando eu tirar esse osso, eu faço isso. Entendeu? Eu já fiz um Então, post aqui na página sobre esse assunto já. Bastante nós temos a interessante. osteotomia valgizante e a osteotomia varizante, tá? Que é quando a gente bota uma cunha de adição, né? A gente faz o ângulo inverso, né? Existem alguns casos que eu faço a osteotomia valgizante que tem resultados muito interessantes, que é para sequela de fratura transtrocanteriana. Então, a fratura, quando acontece nessa região aqui, entre o grande trocânter e o pequeno trocânter, nessa linha aqui, ó, a gente chama de transtrocanteriana ou intertrocantérica. E normalmente, quando tem esse tipo de fratura, a cabeça do fêmur ela cai em varo. Então, o ângulo ele fica menor do que 125 graus. Ele fica em torno de 115, 110 graus. Então, o que eu faço é uma osteotomia valgizante para pegar essa cabecinha do fêmur que está num ângulo errado, Mudar o ângulo dela. e mudar o ângulo dela para que a cartilagem, sim, volte a receber a carga do peso do corpo, né? Do apoio monopodal, né? E é uma cirurgia, mas é uma cirurgia que hoje em dia a gente pouco faz, sabe? Porque, na verdade, a gente teve uma melhoria tão grande nas cirurgias, nas próteses de quadril, não só como acesso, mas como implante. Vamos dizer assim, quando eu entrei no INTO, eu cheguei a fazer algumas osteotomias valgizantes lá, acompanhando como residente. Mas hoje em dia eu utilizo mais osteotomia valgizante para sequela de fratura. A especialidade de ortopedia pediátrica normalmente faz osteotomia valgizante mais do que a especialidade de quadril, né? Que trata do quadril adulto, entendeu? Tá? Havia Só dá uma interessante, olhada, porém... doutor Bruno. O tempo, eu tô sem monitorar aqui, aí você vai monitorando pra gente, fazendo um favor. Ah, tá. Vamos ver aqui. Tem uma outra pergunta. A via de acesso é bem interessante, porém ela não é reversível. Na verdade, a reversibilidade não muda em nada, porque antigamente se tem uma via de acesso que se chamava duplo acesso para o quadril, e que se fazia um pequeno acesso para fazer a parte anterior, depois ia posterior e fazer o combate femoral. Na verdade, para você fazer uma reversão, é só porque você teve alguma intercorrência, mas hoje em dia as intercorrências, como fratura de fêmur proximal, por exemplo, que você tem que cercar, você consegue fazer via anterior. Eu tenho feito um outro tipo de acesso, que não é um acesso de Reuter, mas um acesso de Rottinger, que é um acesso entre o glúteo e o tensor, em decúbito lateral, com resultados bem interessantes também. Então, quer dizer, eu não fico muito preocupado com a reversão. Nesse curso que eu estava vendo hoje, que utiliza o acesso de Reuter, ele faz um acesso em biquíni, caso ele tenha uma necessidade de fazer uma reversão, ele faz como se fosse um T. Ele estende a incisão para baixo na linha do fêmur. Então, eu não vejo muito problema para isso, não. Agora, como é a recuperação nessa cirurgia? A cirurgia de prótese é uma recuperação, vamos dizer assim, eu vou falar Ele tá com problema. Ah, voltou. Voltou. Normalmente, meu paciente ele não faz transfusão sanguínea, essa é a ideia, tá? E também não vai para o CTI. Então, as coisas mudaram muito com relação à recuperação pós-operatória. Normalmente, eu opero meus pacientes às quintas-feiras de manhã, sexta-feira à tarde, no mais tardar sábado de manhã, o paciente está indo para casa, tá? A gente tem vários cuidados hoje em dia. Eu estou para fazer uma live também com a nossa enfermeira da equipe sobre cuidados que a gente tem com a ferida operatória, no pós-operatório, que o paciente normalmente hoje em dia não precisa nem mais ficar trocando o curativo. Então, a gente usa um curativo que pode ficar com o paciente 10, 14 dias sem necessidade de troca. Então a coisa evoluiu muito, sabe?
Então, não só com relação à prótese, cirurgia, técnica É, cirúrgica, mas também pós-operatório. eu me lembro também, doutor, que você fez até um post, acho que mais ou menos uns 4 ou 5 meses atrás, sei lá, talvez um pouco mais, sobre ele é a vácuo, Sim, isso aí é um tipo de curativo, chama-se é um VAC. tipo de curativo É a um curativo vácuo. para infecção. É isso que nós vamos discutir. Nós temos hoje em dia 3 tipos de curativos básicos. A gente tem um curativo que a gente chama de off-site, que é um curativo que a gente utiliza na prótese primária. A gente tem um curativo que usa uma bombinha que fica por 7 dias com o paciente. Pacientes que, por exemplo, eu acho que tem um risco maior de hematoma, um paciente diabético, enfim. Eu tenho utilizado esse tipo de curativo. E o curativo VAC a gente utiliza em próteses que evoluem para o processo de infecção, não só prótese, mastectomia, enfim. Curativos, acho que vai ser bem interessante. A Jaque perguntando se o paciente precisa ter repouso com o uso do gesso após a angiostomia. Não, eu não utilizo gesso após a osteotomia nos meus pacientes. Na verdade, eu seguro a carga normalmente, em média, em torno de 8 semanas. E se tiver algum sinal de consolidação, eu começo a liberar uma carga parcial. Porque, de acordo com a lei de Wolff, o osso é um tecido vivo que precisa de estímulo. Você tirar a carga há muito tempo, não tem estímulo para a formação de calo ósseo. Então, você tem que liberar, obviamente, com cautela, mas baseado em critérios, entendeu? A gente não utiliza gesso. O Flávio perguntando se é necessário fazer biópsia antes da cirurgia. Não, depende da cirurgia. Se você tem uma artrose do quadril, por exemplo, que você acredita que seria secundária a um tumor, uma fratura de fêmur proximal secundária a um tumor, por exemplo, um condrosarcoma, um osteoide grande, um cisto ósseo aneurismático, enfim, o que seja, aí sim. Mas fora isso, não vê necessidade nenhuma de biópsia, a não ser que você tenha critérios que justifiquem. Para o tumor, para uma infecção, eu tive um caso uma vez que a paciente fez uma necrose não, ela fez uma artrose muito rápida da cabeça do fêmur, decorrente de tuberculose, BK, o que não é muito comum. E aí a gente faz a biópsia, tinha uma alteração caseosa, um granuloma caseoso muito grande na cabeça do fêmur, foi mandado para biópsia. Mas uma artrose convencional, normalmente não. Tá? Não é via de regra, então, né? Não. Com certeza não. Para dar essa autoprecoce, está fazendo acesso anterior? Não necessariamente. Você pode fazer acesso anterior, acesso posterior. É o que a gente estava conversando antes, João Marcelo. Depende de como você trata a tua musculatura, né? Do quanto agressivo você é na tua cirurgia. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer acesso posterior preservando músculos importantes, tendões importantes e cápsula, que o paciente anda no mesmo dia. Não é? O que a gente vê na prática é que esse negócio do acesso, existe também uma coisa muito de marketing, enfim, mas as coisas vão ali do médico, de algumas indicações práticas. Se eu pego um paciente com uma deformidade de rotação externa do membro, eu acho que o acesso anterior é válido. Paciente, por exemplo, que quer sexo feminino, por exemplo, que não quer ter cicatriz, muitas vezes o acesso anterior, o acesso com a incisão de biquíni é um acesso interessante. Sabe, não é muito assim, essa coisa de, eu vou fazer o acesso anterior e vai andar mais rápido. Não necessariamente, entendeu? Na artroplastia atual, em quanto tempo, em média, o paciente consegue colocar a carga total lá no operário? Depende da cirurgia. Se é uma prótese por uma artrose convencional, normalmente com 2, 3 semanas o paciente já está botando carga total no membro. Pacientes que, por exemplo, tem que fazer uma mastectomia femoral, ou é uma cirurgia um pouco mais complexa, uma sequela de displasia, muitas vezes o paciente tem que ficar um tempo um pouquinho maior. Eu seguro pelo menos 3 semanas sem carga, entendeu? Agora, normalmente, o paciente com 2, 3 semanas já está botando peso na perna. Tem até um vídeo no meu canal do YouTube, o paciente com 48 horas subindo escada. Então, não tem uma regra, né? Cada caso é um caso, você tem que avaliar a indicação da cirurgia, o quanto esse paciente tinha de deformidade antes, de encurtamento antes, para saber o quanto ele vai aguentar de carga também. Eu sempre falo com o meu fisioterapeuta, carga conforme aceitação, que o paciente se sente à vontade para colocar peso ali, entendeu? E ele vai sentindo à vontade e depende do acesso, se é acesso anterior ou posterior, entendeu? Isso é uma outra coisa que tem que ficar bastante clara aqui, tá? A Jaque dizendo que tem osteogênese e meu médico disse que precisa fazer uma ostomia valgizante. Jaque, eu coloquei que a minha posição quando eu faço a cirurgia.
mas cada médico, né, tem a sua conduta. Eu estou aqui discutindo a minha e em nenhum momento eu vou entrar no mérito do seu colega, enfim, o que ele faz, não é essa a ideia. Mas é basicamente isso. Acho que a cirurgia de prótese, ela foi descrita, uma outra coisa que é bastante interessante, Bruno, que a cirurgia de prótese, ela é descrita como a cirurgia do século, né? É do século, isso até que eu ia até comentar. Ela, dentre as próteses que a gente tem para fazer no corpo humano, vamos dizer assim, é a prótese maior sucesso. A gente tem qualidade técnica para isso. Tem 95, 97% de bons e excelentes resultados. Justamente porque muda muito, né? Você sai de um paciente que tem muita dor, impossibilitado e, né, logo O ele já resultado é está muito legal. reabilitando, né? É muito legal. Imagina um cara que estava totalmente limitado, no mesmo dia já poder caminhar. A dor que ele sente, normalmente é da musculatura, sabe? Ele fala assim, não, essa dor que eu estou sentindo aqui é muscular, eu sei que é muscular, minha articulação não dói mais nada. É muito legal, né? Tem um paciente aqui que fez uma artroscopia no quadril de 2015, porém ainda continua muita dor. É viável fazer artroscopia ou já direto para a prótese? É difícil dizer. Na verdade, a gente sabe que eu sempre falo isso em todos os vídeos, que o que determina a saúde de uma articulação é a cartilagem. Então, normalmente eu sempre tento gravar trechos da minha cirurgia e mostrar para os meus pacientes para discutir como é que está essa cartilagem depois. A artroscopia é uma técnica de preservação, mas dependendo do grau da cartilagem, pode ser que o resultado não seja tão bom. Hoje em dia a gente tem umas técnicas viscobiológicas, membranas embebidas, enfim, para tentar tratar essas cartilagens, uma coisa que a gente pode discutir depois, mas ainda é um ambiente bastante obscuro, tá? Na artroscopia de quadril, que a gente vê na literatura, que é uma das principais causas de permanência de dor no pós-operatório, é ou por artrose na articulação, tá? Por lesão de cartilagem, ou por tratamento não adequado ou não completo do impacto femoroacetabular, se foi essa a indicação. Então eu teria que voltar no colega para avaliar por que disso aí, porque 2015 para cá tem que ter uma avaliação, né? 5 anos eu acho muito tempo, né? Marcel dizendo que contribuição na hora da SBQ. Samba de quadril, né? Hoje está tendo, né? Porque com o Paulo Alencar, na verdade, enfim, a gente tem também, não só na SBQ, mas a gente tem um grupo, né, chamado Meu Quadril, que sou eu, o Guzmão, o Inácio e o João, e que a gente conversa muito sobre cirurgia de quadril. A gente faz às terças-feiras normalmente no YouTube. Então, quem tiver interesse também, eu acho que vale a pena. Semana passada a gente falou, essa semana nós falamos de terça-feira sobre osteonecrose, tá lá na minha página, no meu canal do YouTube. Foram quase 2 horas de discussão, cara. Foi muito legal mesmo. E eu acho que vale a pena, tá? A Marlene dizendo aqui que é isso mesmo. A vida de volta. É muito legal ver esses relatos, né? Isso, né? É muito legal. Mas eu acho que, pro Daniel aqui, eu acho que vale a pena esse negócio de ir direto para a prótese. Acho que tem que voltar com um colega, né? Para ver isso aí. Afinal, às vezes você tem artrose no quadril e pode ser essa a solução. O que eu tenho visto hoje em dia, Daniel e Bruno também, uma coisa que é bastante legal, é o avanço nas terapias viscobiológicas, que são procedimentos. Eu até tenho uma foto minha hoje, que eu fiz 2 procedimentos, um bilateral lá no Copador, com técnica viscobiológica, para pacientes que têm alterações de cartilagem, uma artrose na articulação, no intuito de protelar uma cirurgia de prótese. Então é uma outra coisa bem interessante que a gente chama de ortobiológicos, que é uma outra parte dentro da ortopedia que tem sido utilizado não só para o quadril, mas para o ombro, para o joelho, enfim, como forma de tentar melhorar a saúde não só da cartilagem, mas dos tendões também. Então existem trabalhos na literatura para osteonecrose com terapia viscobiológica, para artrose da articulação, para lesões dos tendões dos glúteos. Isso a gente sente levar isso para o ombro, para as lesões do manguito rotador, entendeu? Então, tem muita coisa interessante na parte de ortobiológicos também. E isso é bastante interessante, principalmente para pacientes jovens, no qual você faz uma artroscopia do quadril, você evidencia uma lesão de cartilagem e você consegue, através da utilização dessas técnicas ou das membranas de colágeno, preencher aquele defeito de cartilagem para tentar fazer que cresça uma nova cartilagem ali. Então, eu acho que a ortobiologia hoje
é um segmento dentro da ortopedia, não só da ortopedia, da medicina, porque a cirurgia cardíaca já faz isso para áreas de infarto, com a utilização de célula-tronco, enfim, para a parte da neurocirurgia, enfim, que é uma parte nova, sabe, que está sendo estudada cada vez mais no mundo. As empresas de material de grande nome nos Estados Unidos e na Europa estão investindo nisso pesado, sabe, porque isso é o grande futuro. Existe até o pessoal da Google, que tem um segmento de saúde com foco nas técnicas biológicas para o futuro. Existem até estudos, para você ter uma noção, de fazer um recapeamento da cartilagem da artrose do quadril com célula-tronco. É bastante investimento, né? Você colocando como se fosse um gel ali na região com célula-tronco. Então, quer dizer, o avanço com relação aos ortobiológicos, eu acho que o investimento sobre o ortobiológico é muito maior do que a gente vê com relação à artroscopia do quadril e com relação à prótese de quadril, sabe? Hoje em dia, vamos dizer assim, o momento são dos ortobiológicos, tá? Eu acho que é um segmento que, nesse caso, eu estou falando isso muito por causa do Daniel, uma coisa que, dependendo do quadro, é uma coisa que pode ser aventada, né? A possibilidade, entendeu? Mas é basicamente isso. A Vorrose dizendo que não da dor, uma paciente que eu tenho muito carinho lá do Lindu, né, que todo mundo fala assim, os médicos não lembram dos pacientes do hospital público, né? A gente lembra, porque eu acho que cada paciente ele faz parte da nossa história, né, cara? A gente acaba fazendo ambulatório, né? Eu não abro mão de fazer o ambulatório, não deixo os residentes fazerem, né? Então eu acho que é muito legal a gente ter esse contato com os pacientes, não só do serviço particular, mas do serviço público também, né? Mas acho que é isso, acho que os pacientes Bruno, aqui... só fala um pouco aí, antes de você finalizar, fala um pouco sobre esse R4 lá no Lindu. Sim. A gente São tem quantas vagas, como é que funciona? A gente tem um serviço de residência normal, tá? Para ortopedia, tá? Acho que nós disponibilizamos esse ano 4 vagas, entraram 3 residentes, tá? Nós temos todas as especialidades, exceto ortopedia pediátrica, tá? A gente realiza, por exemplo, na parte de quadril por mês, em torno de 50 a 60 cirurgias de quadril, seja a fratura, a osteotomia e fratura de acetábulo e fêmur, né? E prótese por artrose, tá? A gente tem uma parada em revisão, porque esse momento é um momento que a prótese de revisão é uma prótese que demanda mais um custo maior e deu uma segurada nessa parte do governo, né? E no R4 a gente tem uma vaga, tá? Que normalmente a gente faz uma seleção no começo do ano, que a gente já fez, e no meio do ano provavelmente a gente vai fazer também, porque esse ano é um ano atípico, né, Bruno? É um ano atípico, que está acontecendo, né? Aqui. Bastante coisa parada, né? Muita coisa parada, a gente provavelmente vai abrir uma nova possibilidade. Mas tá começando meio que a voltar, meio que aos pouquinhos, né? Meio que... Muito devagar, mas está voltando. Está voltando sim. Mais a parte de trauma, né? Na ortopedia, mais a parte de trauma. E a gente está disponibilizando uma vaga de R4 lá, com o aval da SBQ, tá? Da Sociedade Brasileira de Quadril. O único pré-requisito é que seja membro, tenha passado na prova da SBOT, que é a prova da SBOT, né? Para poder participar. Eu fiz essa pergunta aí porque eu fiz essa pergunta porque muita gente vem falar, Bruno, você sabe onde é que tem um R4? Então é bom saber, só para deixar claro aí que lá no Lindu tem, então, né? E qualquer informação que queira mais, pode mandar para mim. Entrar em contato com a gente aqui. Até por você ou por mim, direto aqui pelo Instagram, enfim, que seja pelo meu site. E aí eu peço para a secretária do serviço entrar em contato. Mas muito provavelmente a gente vai abrir no meio do ano também uma nova vaga para R4 de quadril. Tá? E é bem legal, a gente faz o R4 lá, a parte mais interessante é que a gente coloca o nosso R4 para operar mesmo, sabe? Então ele vai ver as dificuldades da cirurgia no dia a dia. Porque ver a gente operar é uma coisa, o Maurício está aqui com a gente vendo aí, mas a gente também tenta fazer os diferentes acessos lá. Então a gente não fica só no acesso posterior, por exemplo, que é o que mais se utiliza aqui no Brasil. A gente faz o acesso anterior, faz o anterior direto, faz o hardinge, enfim. Tenta colocar o paciente, o R4 é o seguinte, o que tiver na tua frente tu vai resolver. Essa é a ideia, né? É formação mesmo, entendeu? Não só os residentes, na forma da ortopedia como um todo, mas também o R4 especificamente, né?
Pegar a mão mesmo, né? Doutor Bruno, Pegar a mão, então, sempre. eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, fazer mais alguma consideração aí pro pessoal. Não, não, Fique era à vontade basicamente aí, isso. tá? E eu Era vou tentar basicamente salvar a isso. live dessa vez, porque da última vez É, eu a não gente não conseguiu, consegui, né? por algum motivo técnico. Mas agora eu vou ver se eu salvo e eu vou deixar aqui para quem não conseguiu Só, ver toda, né? sim. Acho que a gente tem um tempinho, só vou tentar responder rápido aqui. O Marcel, o Sim. que você acha do acesso lateral direto? Eu já fiz muito acesso lateral direto, né? Mas hoje em dia, com a técnica do acesso posterior minimamente invasivo, e principalmente com o acesso anterior, eu praticamente não tenho feito. Vamos dizer assim, eu parei de fazer o Hardinge, né, o acesso lateral direto, né, quando eu peguei pacientes com infecção pós o Hardinge, no qual o glúteo médio e o glúteo mínimo estavam destruídos. Isso é uma coisa que eu tinha que fazer a revisão nesse paciente, isso é uma coisa que me deixou um pouquinho, vamos dizer assim, meio com o pé atrás nesse caso, né? Nesses casos. Então, hoje em dia, eu não tenho feito muito radinho, a não ser ou acesso lateral direto, né? Só quando eu tenho que explicar para o R4, para os residentes lá do Lindu. É necessário fazer algum tipo de enxerto na cirurgia de prótese quadril? Depende. Se o paciente tem uma protusão acetabular, que é uma cabeça do fêmur mais para dentro da pelve, né? Em muitos casos, a gente tem que usar o enxerto da própria cabeça do fêmur para botar o que a gente chama de centro de rotação, né? Estabelecer a biomecânica do quadril. E em alguns casos também, o paciente que tem uma displasia do quadril, a gente às vezes tem que usar um enxertinho na parte superior do acetábulo para ter um contato do osso com a prótese. Mas não é o comum. Não é o comum, mas a gente tem que estar ciente que a gente tem que saber a técnica, né? Porque algumas vezes tem que utilizar, né? O que a gente fala lá para o nosso residente, tem que saber de tudo, cara. Porque numa dessas você não sabe fazer e acabou, né? Então, se você se intitula especialista de quadril, você tem Uhum. que saber Tem que desde estar a apto a fazer tudo, prótese. né? A minha opinião é sempre essa para os R4. Você fala assim, eu sou especialista de quadril. Então, meu amigo, então você faz desde a fratura de colo de fêmur até a revisão de quadril que precisa de enxerto de banco, que precisa colocar cunha. Tem que ser assim. O especialista de quadril que só faz um tipo de acesso e só faz prótese para artrose é muito complicado, entendeu? Eu acho Muito que limitado, né? é muito limitado. Eu sempre falo para os residentes lá, por exemplo, para quem quer fazer revisão de prótese de quadril, antes de tudo tem que fazer fratura de acetábulo, entendeu? Então eu fiz muita fratura de acetábulo, acesso anterior, ilinguinal, acesso posterior, dupla coluna, enfim. E quando você começa a fazer a revisão de prótese, tendo feito um trabalho, né, na fratura de acetábulo, você entra na cirurgia com uma segurança diferenciada e praticamente você consegue resolver mesmo casos absurdos, tá? De falha, né? De revisão. A gente vai fazer uma live sobre revisão de prótese, que é uma coisa mais específica, né? Até mostrando em modelos como é que a gente utiliza as cunhas, enfim, as buttresses. Vai ser bastante legal, mas é uma cirurgia que eu amo, sabe? Revisão de prótese é uma cirurgia maravilhosa. Vamos dizer assim, é a essência do cirurgião de quadril numa cirurgia. É impressionante mesmo. Prótese. É. Mas Então, doutor é Bruno, isso, muito Brunão. obrigado aí, viu? Obrigado pela sua presença aí. Fico à Nada, é sua sempre um disposição prazer. também, me dá mais uma aula aí pra gente, tá? Eu vou Sempre um prazer. salvar, tá bom? Legal. E assim, a minha página tá de portas abertas aí, tá bom? Não, e se Conta quiser com a fazer gente aí, uma tá? outra Tá bom? A gente possibilidade, as marca mais pessoas pra frente aí, escolherem, né? para mim tá tranquilo. Beleza, Beijo para então. todos, fiquem com Obrigado, Deus. doutor. Até Tchau, mais. tchau. Até a próxima.